Vamos lá? A lição é a de lição de número 4. Qual o tema da nossa lição? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você não tem a revista, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 41 a 31, vai ser a nossa leitura bíblica em classe. Vamos lá. O texto áureo está em Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Lembremos que lá no capítulo 2, todos também foram cheios do Espírito Santo. E aqui, novamente, todos. A verdade prática, a igreja vai ler sem pressa. 1, 2, 3. Uma igreja cheia do Espírito Santo, suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Mais uma vez meditando. 1, 2, 3. Uma igreja cheia do Espírito Santo, suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a passagem de Atos 4, 24 a 31. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Palavra de Deus. Senhor, confirme olhos e ouvidos espirituais abertos. Confirme a tua palavra mais penetrante que espada alguma de 2 fios. Confirma de tal maneira que nossos corações, mais uma vez, estejam compungidos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Quem concorda? Só quem concorda, diga amém, tome assento. Glória a Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, esse tema revela o sonho, vamos falar sonho por causa de nós e não por causa de Deus. O sonho de Deus com a sua igreja, que ela seja cheia do Espírito Santo. Tem algumas coisas que nós temos ouvido para que sejamos cheios, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre, só os crentes que estão vivos, por gentileza, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e então não está faltando Espírito, não está faltando derramamento.
Porque a parte dele, ele está sendo feita. Desde Atos 2, o Espírito Santo nos últimos dias tem sido derramado. Agora a pergunta é, por que que nem todos estão cheios? Aí vem Jeremias 2,13, né? Cisternas rotas, 2 males fizeram o meu povo, né? Abandonaram a mim manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Tem água, mas não retém. Então é mais ou menos isso que está acontecendo na igreja de hoje. E eu digo igreja de hoje olhando para todas. Derramar tem, retenção não, em muitos. Alguém cooptou o nosso entendimento. Alguém comprou para nós o que a gente não deveria ter recebido. Houve um presente de grego para as nossas vidas. Porque as pessoas hoje estão falando e entendendo de muitas coisas, porém vazias. Até os pregadores de muitos lugares estão vazios, com depressões. Até pastores, líderes religiosos, outros suicidando. O derramar está aí, mas a retenção onde está? Para reter o que Deus nos fala, é preciso primeiro um coração puro. Está vendo que não teve nenhum glória a Deus? Eu vou repetir, mas por favor, não faça isso. Senão o mecânico não funciona. Para entender, para ter de Deus, para ser de Deus, para receber o Espírito Santo, primeira coisa, tem que ter coração puro. Porque tudo depende do nosso coração. É ele que retém vida ou retém morte. E isso fica claro. Jesus disse que todo assassinato, tudo que não presta, provém do coração humano. Mas aí Provérbios diz que do coração procede as fontes de vida. Ou seja, espera aí, é péssimo ou é bom? Que negócio é esse? A questão é que eu sou o administrador desse coração. Diga, eu sou administrador do meu coração. Você pode até não ser crente e ser ateu, mas é você que administra seu coração. E um ateu, se ele aprender a administrar o coração, já melhora a vida dele 80%. Não melhora 100%, porque sem Jesus não funciona. Mas melhora. O seu coração é o causador de todos os males que você enfrenta, ou de todos os bens. Por isso o coração não pode ser um coração meu, tem que ser um coração de Deus em mim. Quando Deus pede, filho meu, dá-me o teu coração, Ele está querendo que a gente dá o que não presta para Ele dar para nós o que presta. Porque a promessa dele é, e lhes darei um novo coração. Pegará, súmia. Mas só que é a gente que administra isso. Se confessar Jesus com a sua palavra, lutando todo dia para querer viver essa palavra, sim. Pode até começar com o coração sujo, mas ele vai ser limpo. Ele vai ser lavado. Daqui um pouco ele está totalmente tomado por Deus. Mas é uma caminhada que eu administro. Por isso, irmãos, nessa introdução que eu estou demorando um pouco, mas eu sinto que é o Espírito Santo que está falando conosco. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja capacitada. O que eu disse? Capacitada a quê? A tudo que Deus quer. Por isso que Jesus falou, vão para o cenáculo e permaneçam lá, até que do alto vocês sejam
revestidos de poder. E a partir daí vocês serão minhas testemunhas. Martirel, palavras do martírio. A igreja que é cheia, ela tem a capacidade de morrer por Cristo. E nós, às vezes, estamos deixando Jesus porque perdemos o emprego, porque furou o pneu do carro, porque bateu o carro, porque a esposa saiu de casa, o esposo saiu de casa. Se nós deixamos Jesus por situações, é claro que não o aceitamos como Senhor e Salvador nunca. Se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, é porque eu entendi que eu preciso dele. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Senhor. E se foi Jesus, é porque eu encontrei ele. Por isso que Pedro vai falar, e Pedro ainda não está bem convertido, hein? Capítulo 6, ele vai falar de João: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Pedro ainda vai fazer umas coisinhas erradas, ainda vai negar Jesus, mas lá na frente ele vai ter um encontro verdadeiro, vai ajudar os irmãos, como Jesus disse. Mas Pedro teve um encontro com o Salvador, ele descobriu: Jesus é o Salvador, tu és o Filho do Deus vivo. Pronto. Então, ainda que ele me mate, nele esperarei. Se você tem um encontro com Deus, não tem como você sair dele, porque ele é o único. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, como que alguém pode pensar em deixar Jesus? Não existe isso. Não existe isso. É como alguém com fome, uma mesa posta, comida fresquinha, muito bem preparada, cheirosa, e a pessoa quase morrendo de fome, vira as costas e diz: não, não quero. É a mesma coisa. Não existe isso. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. É a religião que prega isso? Não, a Bíblia. A religião está desviando muita gente por aí. Temos que olhar para a palavra. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja capacitada. Capacitada aqui, a morrer por Cristo. E se ela é capacitada a morrer por Cristo, sabe aquele negócio lá, o cara vai me dar um tiro na cabeça e fala: nega Jesus e você não vai morrer. E você pensa assim: se eu negar, eu vou para onde? Pode matar. É aquela consciência que tiveram os discípulos. Porque realmente para eles não é uma invenção de fé, é uma realidade de fé. E uma igreja capacitada a morrer por Cristo é uma igreja, irmãos, perseverante. Nós vamos ver isso. Além de ser uma igreja perseverante, e por ser perseverante, ela é uma igreja que suporta as provações. Porque provação é para todo mundo. Quem aqui teve provações? Claro que você não usava esse termo lá, né? O termo lá no mundo era luta, alguma coisa assim, de dificuldade. Mas quem aqui teve provações antes de conhecer Jesus? Quem teve provações difíceis antes de conhecer Jesus? Quem teve provações depois de conhecer Jesus? Então tem lá e tem aqui. Só que lá não tem fundamento, não tem resultado. Aqui Deus usa tudo para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa igreja é uma igreja que suporta, perseverante, ela é perseverante, suporta provações, e ela tem capacidade, por causa disso, de orar com poder, com fervor. Porque ela está falando com esse Deus que ela encontrou. E não só que ela encontrou, mas que foi cheia da presença dele pelo Espírito Santo. Então, essa igreja cheia do Espírito Santo é o sonho de Deus. Porque aí vai cair por terra muitos problemas. Muitas dissensões, facções, divisões. Você vai ver isso nas igrejas. Nas igrejas bíblicas, a igreja que a Bíblia traz a nós, o que estava acontecendo. E depois pós-bíblico, e na nossa realidade.
dissensões, facções. Mas a igreja dos nascidos de novo não arredava o pé. Está ali presente, está ali perdoando, está ali ajudando, não esmurece, é fervorosa de espírito. Então, irmãos, além de orar com poder, com fervor, essa igreja também, ela tem ousadia para proclamar o evangelho. Ousadia, coragem. Então, ela é capacitada a tudo isso. Amém? Então, o primeiro tópico que nós vamos falar em especial agora sobre o quê? Uma igreja perseverante. Vamos entrar nos assuntos. A palavra perseverança, muitas vezes, é traduzida como paciência. Porque nós não temos uma palavra direta para traduzir o hebraico para nós. Então, às vezes, traduzido por perseverança, às vezes por paciência. Mas dá para entender direitinho, não dá? Se você vai perseverar, você precisa de paciência. E você, para ter paciência, precisa de perseverar. Então, é algo como obediência a longo prazo. A palavra para interpretar perseverança é como paciência, perseverança é obediência a longo prazo. Não é obedecer só hoje, é obedecer todos os dias. Não é obedecer homens, é obedecer a palavra de Deus. E por isso honramos e respeitamos pessoas. Porque nós obedecemos a palavra. Ok? Então, DCM, vamos ficar atentos aí? Glória a Deus. Atos 4:3, abra aí por favor e fica aí com a sua Bíblia aberta também. Atos dos Apóstolos 4:3, olha o que vai acontecer com os discípulos que fizeram bem. O Pedro pregou no capítulo 2, pregou no capítulo 3, e de repente ele é usado para fazer um milagre, ele prega sobre o milagre, e agora o que vai acontecer? O que está escrito aí? 1, 2, 3... Pois é, aqui já não dava para o Pedro e os discípulos já criar uma certa revolta. Estávamos pregando, fazendo o bem, curamos pessoas no nome de Jesus, e agora é o que nós merecemos? Só que Pedro e os discípulos estão cheios do Espírito Santo. Quando está cheio do Espírito Santo, a interpretação é outra. A interpretação, primeiro, de quem está cheio do Espírito Santo não é o físico, não é o natural. A primeira coisa que um crente cheio do Espírito Santo vai pensar, quando acontecer qualquer coisa em qualquer nível, é primeiro do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual. Analisar isso do ponto de vista espiritual. Lembrem-se que Satanás tem o nome de espírito de enganador. Ele tem suas sutilezas, ele tem seus ardis, ele camufla as coisas, ele vem dizendo que você será como Deus, e que não tem problema, e que pode comer o fruto, mas ele sabendo que isso é a sua queda. Ele vem com ar de mocinho, então ele engana, ele muitas vezes mostra o fruto, mas de trás do fruto ele sabe que está a morte. E a gente olha só para o fruto, se é doce, se é bom, se é atraente, se é agradável aos olhos. E aí, mas é só um fruto. Espera aí, é só um fruto mesmo, igreja? Não, mas é só uma árvore. Espera aí, é só uma árvore mesmo? Nós temos que pensar como igreja cheia da presença de Deus. Por que é que eu estou olhando para aquele fruto e meu coração está fechado? Se ele é bom, se ele é agradável, se parece que vai ser bom, eu experimentar. Mas por que o meu coração está fechado? Nós temos a unção do santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, coração fechou, meu filho?
recua e vai orar. Não, mas é um salário muito bom, é um emprego muito bom, recua e vai orar. Não, mas é um menino muito bom, parece que ele é o prêmio Nobel da beleza e da paz, mas o coração está fechado, recua, vai orar. Está entendendo? O que os discípulos fizeram depois disso aí? Eles não foram fazer outra coisa senão honrar a Deus. Vamos lá, o versículo 16 aí, abra aí, 16. O pessoal disse assim: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar, isso depois de prender, né? Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E aí, irmãos, eles estavam ameaçados, tinham feito bem, tinham sido presos, agora estavam julgando, decidiram que deveria soltar, porque não havia nada que podia fazer com que ficassem ali justamente, mas aí vamos fazer uma ameaça para eles não falarem mais de Jesus e nada. Quem sabe qual foi a resposta deles? Primeiro, irmãos, essas provas apagaram a fé desses homens? Essas provas revoltaram os corações desses homens? Eles mudaram de atitude, mudaram de evangelho? Aí é o próximo tópico, não negociaram seus valores. O subtópico 2, não negociaram seus valores. 19, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Vocês acham que nós devemos obedecer vocês ou a Deus? Porque nós estamos decididos, nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos anunciar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, e se vocês prenderem nós de novo, novamente, nós vamos anunciar o Evangelho. Eles eram pessoas decididas, eles perseveravam na fé, na doutrina dos apóstolos, como vimos domingo. Eles perseveravam em serem de Deus em todo o tempo. Eles não negociaram os valores. Meu irmão, quando alguém chegar para você e oferecer algo para você fazer alguma coisa errada, sinta em nome de Jesus uma ira nessa hora, porque estão querendo comprar o seu caráter, estão querendo precificar a sua fé, e você não está à venda, você tem valores, os nossos valores são cristãos, amém ou não? Então alguém chega lá, olha, se você entrar por essa área aqui, eu vou aumentar o seu salário, mas essa área aqui é uma área que você vai negociar seus valores. O que você faz? Não, por favor, não tem como eu fazer isso. Não, mas eu te dou 2.000 a mais, por favor. Não é uma questão de valor, é uma questão de caráter cristão. Eu tenho um caráter cristão. Estes aqui não abriram mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas da igreja que realmente desviou, afastou-se de Deus, perdeu, então muita coisa está perdendo, irmãos, é essa questão de envolver.
O político chega, eu estou precisando do forro da igreja, então, se eu arrumar para ele aqui uns votos, ele põe um forro. Como assim, irmãos? Lembra quando nós fomos colocar os forros aqui? É que, não. Se quiser dar o forro, se aceitar que eu não fale nem no seu nome, mas aí Deus deu para nós o recurso. Não negocia, você vai se tornar refém dessas coisas, além de perder essa comunhão com o Espírito Santo. Diga comigo, o que é certo é certo, e o que é errado é errado. Você entende isso? O certo não vai passar a ser errado, e nem o errado vai passar a ser certo. Esse não tem como. O que é certo é certo. E não é porque vai ter um benefício que o errado vai se tornar certo. Balaão aprendeu isso muito bem. E terceiro subtópico, essa igreja perseverante, ela suporta o sofrimento, ela não negocia seus valores e ela está convicta de sua fé. Agora entenda, toda igreja verdadeira sofrerá as angústias e as lutas e as batalhas da fé. O sofrimento. Toda vez que você for defender o que é certo, alguém vai querer te ridicularizar até. Está brincando? Olha para o colégio, né? Ainda tem a expressão BV no colégio? Tem. Ela é BV. Aí a outra fica com vergonha. Eu sou mesmo, então não posso ser. Ô, criatura, você que está certo e os outros estão errados. Você está certo e os outros estão errados. Nós temos que ser diferente. Nós não somos daqueles que nós vamos dando os nossos lábios, o nosso corpo para as pessoas, não. Já está reservado para o esposo, já está reservado para a esposa que Jesus vai dar. Então nós não negociamos essas questões. E entenda que as pessoas honestas são a minoria. Então, se você não quiser ser minoria e quiser estar no meio da maioria, você vai padecer muito mais, porque a questão é, morrer com Cristo tem glória eterna. Por isso o versículo 20 diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é encontro verdadeiro. Isso é encontro real com Jesus. Muitos de nós encontramos com a igreja, mas não encontrou com Jesus. Encontramos com as filosofias dos homens, mas não encontramos com Jesus e a sua doutrina. Encontramos até com amigos e irmãos legendários, mas não encontramos com o Espírito Santo. Porque quando o encontro é com o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, a vida é transformada. Eis que tudo se fez novo, é a palavra. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. O que está lá em Atos 8:6? Abram lá, Atos 8:6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Agora, sabe o que está acontecendo na igreja de hoje, irmão Wesley, diácono? Os cessacionistas. Tem uma turma de teólogos aí que não crê que não existe, que creem, né, que não existem mais os dons para o nosso tempo. Cessacionistas. Não, foi só para o tempo dos apóstolos. Então Deus só foi Deus lá, né?
Nós somos continuistas. O Deus é Deus até a eternidade. E enquanto aqui tem alguém que é de Deus, tem milagre para acontecer. Como tiveram os milagres no Antigo Testamento, também no Novo, e também haverá na igreja que se segue. Aleluia. Por isso Paulo fala, buscai os melhores dons. Não é para a igreja de Corinto que ele está falando, ele está falando para a igreja, em todos os lugares, em todo o tempo. E nós devemos administrar, porque se não administrar o coração, também não vai administrar os dons. E a igreja tem que aprender a administrar isso. A igreja tem que ter a seriedade de doutrinar dons, como Paulo teve tratando aos Romanos 12, aos Coríntios 12 a 14, etc. Primeira. Então, se alguém começou a extrapolar, está errado, não é por aí, o dever do pastor é corrigir aquilo ali. Ó, meu filho, você está cheio do Espírito, amém, glória a Deus, mas isso aí não é bíblico, não. Isso aí não é correto. Pastor, mas tem gente que fala que não é bíblico porque não conhece a Bíblia. Sim, por isso que você tem que conhecer o pastor que você tem. Ou se você não se você não confia no pastor que você tem, procura outro. Vá para outra igreja, mas para um pastor que você confia. Porque senão você não vai se acertar nunca. Entendido? Sim ou não? Sim ou não? Você tem que olhar, porque a palavra de Deus é a peneira de todas as provas. Você tem que passar pelo crivo da palavra. Um dos crivos maravilhosos da palavra para discernimento é Filipenses 4:8. Põe aí Filipenses 4:8 para você ver. Se você pensar em Filipenses 4:8, para cada coisa que está acontecendo, já vai resolver muita coisa. Filipenses 4:8 diz, quanto ao mais, irmãos, ele estava encerrando uma carta, a carta da alegria, falando sobre ansiedade, falando sobre muita coisa. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é, primeiro o quê? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E se não for assim, não pense. Se não é para pensar, não é para nem passar perto. Pureza no julgamento. A palavra confirma isso que você ouviu? Como entender a palavra? A palavra nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, tem momentos na palavra que está contando aquilo que aconteceu. Então é a historicidade. É a história, o fato do que aconteceu. E aí, missionária Rosa, chegou a pitonisa e falou, está vindo Samuel, mas espera aí. A Bíblia diz que veio Samuel. Não, a Bíblia está contando um fato, uma história, que Saul foi lá, que pediu para a pitonisa fazer, que a pitonisa falou que estava vindo um homem com capa, e Saul falou, é Samuel. E o texto segue, e Samuel falou. Samuel de quem? Do Saul. Então está contando uma história, não é doutrina. E aí quando você vai estudar sobre essas questões um pouco mais profundas, você vai ver que o Samuel, entre aspas, lá da sessão espírita falou, não aconteceu. Falou, ainda amanhã estará comigo. Não, foi de muito tempo depois que aconteceu todos os acontecimentos falados ali. E outra coisa, o Deus que proíbe consultar os mortos, haveria de quebrar a regra para falar com um desviado? Tem muitas coisas ali naquele texto. Vocês estão entendendo? Vocês lembram do texto, né? Então, tem coisa na Bíblia que está contando o fato, outro está doutrinando. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Está doutrinando, né? Aí quando fala lá no Antigo Testamento, capítulo 20 de Êxodo, para guardar o sábado,
Mas aí você já vai no Novo Testamento, Jesus fala, agora eu sou maior do que o sábado não foi feito por causa do homem, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então Jesus é maior que o sábado e o homem é maior que o sábado também. Então, tudo tem esse negócio de você balancear a doutrina. O que está no Novo Testamento é o que doutrina a igreja cristã. Cantares não doutrina casais. Que doutrina casais é o Novo Testamento. E aí tem muita gente pregando e falando muita coisa. Então, entendeu ou não? Então, essa igreja perseverante não é uma igreja que é perseverante porque os anjos vão à frente quebrando tudo, destruindo os empecilhos, e você vai normal, tranquilo. Não. Perseverante porque você vai enfrentar batalhas indescritíveis. Você vai enfrentar angústias, solidões, descasos, perseguições. Eu vou fazer 60 anos se Jesus não voltar antes ou não me levar antes, em outubro. E eu estava escovando os dentes pensando nisso. Interessante, né? 60 anos de muita angústia, de muitas perseguições, 60 anos de muitas provações, lutas, muitas coisas terríveis na minha vida, muitas coisas de morte, de perseguições, de traições, tanta, para relacionar toda essa área aí, ia ser muita coisa. Mas, 60 anos que Deus nunca me deixou. Desde o ventre, Ele está comigo. Porque era para minha mãe abortar, e Ele pegou e tirou isso do coração da minha mãe, e depois ainda falou comigo, era para tua mãe ter abortado, mas eu tenho um plano contigo. Eu tenho Deus desde que estava no ventre da minha mamãe, e teologicamente, desde antes de existir, Ele é meu Deus. Então, 60 anos de vitória, de vencer, de batalhar, de chegar ao lugar. Então, se eu não tivesse tido esses dois fatos, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Então, vamos para a batalha, perseverantes na fé, pois somos a igreja do Senhor Jesus. E a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Se nós quisermos ser igreja de verdade, haverá perseguições. Perseguições da sociedade, perseguições de pais, de quem converteu, o outro não converteu, e vai. Mas seremos a igreja do arrebatamento. Por isso essa igreja avivada, cheia do Espírito Santo, tópico 2 aí é o quê? Não é uma igreja que dorme no poder. É uma igreja que ora com poder. É uma igreja que se gasta na oração. É uma igreja que, olhando para Davi no Salmo 6, muitas vezes, a sua cama nada nas lágrimas que saem dos seus olhos. É uma igreja que é quebrantada diante do Senhor. É uma igreja que sabe diante de quem ela se ajoelha. É uma igreja lúcida, consciente. Estou falando com quem ouve. Ele pode até não me responder, mas Ele está me ouvindo. Aleluia. Então, meus irmãos, quando eles vão orar, de 24 a 30, que, o texto que nós lemos, não foi uma oração qualquer, foi uma oração com muita sabedoria. Foi uma oração com muita lucidez espiritual. E o lugar tremeu. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. A preocupação na oração não é Deus livra-nos, é Deus dá-nos poder. Eles não rogaram, Senhor, põe por terra esses camaradas que levantaram aí, Senhor, destrua eles, Senhor. Não, Senhor,
estende a tua mão, nos dá a unção, a graça, a ousadia, para continuarmos pregando a palavra que nós temos que pregar, e o Senhor opere os seus milagres, seus sinais, os seus prodígios. Então o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. E a nossa oração de hoje, como que é? Irmãos, uma igreja de oração não é uma igreja morta, é uma igreja viva. O problema nosso é que muitas vezes a gente briga para não orar, dá desculpas. Igual, por exemplo, nessa semana nós vamos ter oração sexta também na igreja, sim ou não? Tem gente que não vem segunda ou quarta, porque já vai vir na sexta. Essa igreja aqui, onde tinha oração, ela estava catando oração. E a gente dá desculpa. Nós estamos vivendo um período de morte. Morte espiritual. Morte da fé verdadeira. Morte da vida de oração, da vida de jejum. Estamos vivendo um tempo de morte do temor do Senhor. A gente fala mal dos outros sem temor. A gente fala certas coisas, parece que Deus só está na igreja no momento do culto, e Deus não nos ouve. É hora de temor, meu irmão. É hora de mudar essa atitude, parar de mentir, parar de inventar história, e ser uma igreja que sabe que o Senhor está ali em todo o tempo, ouvindo tudo e sabendo tudo. Então, essa igreja orava com propósito. Subtópico 1. A gente ora com. Segundo, orava em unidade. A Bíblia diz que eles unânimes levantaram uma voz a Deus. Versículo 24. Todos oraram. Aqui tem hora que você tem que parar de orar, e as pessoas que não estão orando desconfiam e começam a orar. Por favor, verdade ou mentira? A pessoa está olhando para o tempo, está parecendo que está numa reunião do Rotary Club, do Lions, está numa reunião de uma associação. Queridos, escute, em nome de Jesus, nós estamos na casa de Deus, diante do Pai Todo-Poderoso. Não, aí vamos orar? Alguns oram. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal. Alguns respondem, outros não. É aquela coisa da... Agora, o que é uma igreja cheia do fervor? Todo mundo atento, todo mundo ligado, todo mundo unido. Vamos dar glória a Deus? Aí todo mundo dá glória a Deus, não fica baixando a cabeça, baixando a mão, olhando para o celular, não. A gente está unânime, ligados, unidos. O culto é de adoração, o culto é de louvor, o culto é para Jesus, o culto é para Ele, eu estou aqui por causa dEle. Então tem que ter vida. Tem que ter unidade. No meio da igreja, irmãos, há todo tipo de crente. Mas nós, quando a coisa for voltada para Deus, nós temos que fazer juntos. Tem gente que ora mais alto, outros oram mais baixo. Tem gente que ora em línguas, outros ainda não oram, mas está buscando ser batizado no Espírito Santo. Mas o importante não é se foi assim, se foi da outra forma. O importante é que todos estejamos unidos e façamos o que temos que fazer. É hora de orar, vamos orar. É hora dos obreiros passar aí na oração da semana, oração de intercessão, na campanha, etc. Não passa assim, não. Não é desfile. O sentido dos obreiros passarem no corredor é para que Deus lhes use com alguém, especificamente.
ou que Deus use ele com a mão estendida, ela com a mão estendida, ministrando algo que vai descer do céu e vai atingir as pessoas. Então, se alguém está assim, ó, eu sei que não está funcionando, porque a pessoa que está ligada, ela tem uma expressão. As pessoas ligadas em Deus, ela tem uma expressão diferente, ela tem atitudes diferentes. Então essa igreja aqui, ela tem unidade, ela ora em unidade. E também orando fundamentada. Irmãos, Deus não é um benzedor. Lembra dos benzedor? Chega no benzedor, o que você quer? Isso, e faz. Aí você vai no espiritismo baixo, para assim, ó, fazer essa obra aqui para separar o casal fulano de tal. Eles fazem. Aí o guia pediu mais algumas coisas. Eu falo porque minha mãe era do baixo espiritismo e eu ia junto com ela na época. Então, chega lá e fala, não, você tem, mas esse aqui é mais caro. Isso aqui tem que trazer o sangue disso, a vela dessa, o charuto esse, a champanhe essa, e não sei o que, e traz mais isso aqui. Vai lá, mas trouxe, levou o que pediu, e aí vai fazer a obra. Deus não é assim não. Deus é Deus. Deus é honesto. Deus tem caráter. Deus é justo. E Deus é justiça. Então, se você quer algo com Deus, tem que ser fundamentado na palavra. Por isso, o que está escrito lá em 1 de João 5,14, DCM? Abra aí sua Bíblia, 1 de João, primeira carta de João 5,14. Glória a Jesus. Estamos aprendendo? Isso é a igreja cheia do Espírito Santo. Não é primeiro cheia do barulho, cheia do reteté, do falar em línguas, de visões e revelações. Tudo isso é muito bom, mas não quer dizer que somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pela palavra, tomado pela presença. Olha o que está escrito. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Tem gente que só pega o versículo 15 e diz que está resolvido. Não, o 14 ensina que tem que ser segundo a vontade de Deus. Por isso Jesus, quando ele vai clamar no Getsemane, ele vai dizer, contudo seja feita a tua. Por isso o Pai nosso que está nos céus, diz o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pronto, é a vontade de Deus. Ele é o regente das nossas vidas. Então, quando você vai orar por uma petição, lembre-se de uma passagem bíblica que corrobora, que ajuda nessa petição que você vai fazer. Quando Josafá foi orar para Deus dar vitória a Israel, ele ora lembrando o currículo de Deus. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor deu vitória ao teu povo, porventura o Senhor não nos dará a vitória. Então ele vai trabalhando a palavra. Use a palavra. Senhor, tu disseste, batei, e abrir-se-vos-á. Eu estou aqui, Senhor, para bater na tua porta. Eu estou precisando de um milagre, Senhor. Eu estou precisando do teu socorro. Senhor, me dá da tua graça, me ajuda, Senhor. E vai falando, e quando termina orando falando assim, olha, Senhor, e se eu falei alguma coisa que não é da tua vontade, substitua pela tua. Mas, por favor, me socorre em nome de Jesus. Usa a palavra, usa as passagens. Ok? Entendido? Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Jeremias 1,12. Então, Deus cumpre a palavra. Irmãos,
duas coisas você tem que saber sobre essa questão. Primeiro, Deus vela por sua palavra para cumprir. Quando Josué põe o povo dentro da Terra Santa na graça de Deus, ele diz assim: nenhuma das palavras que Deus falou conosco caíram por terra. Por quê? Porque Deus, ele vela pela palavra. Agora, outra coisa que você tem que saber: o diabo usa a palavra. Ele usa a palavra para os seus ardins. Quando ele chegou para Jesus, ele disse assim: olha, salta daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele usando a palavra para fazer Jesus concordar, né? E ele sabia que se Jesus falhasse com a palavra, ele teria êxito sobre Jesus. Então Jesus fala para ele assim: não, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, você não cai nesse engodo, nesse engano. Ó, não duvide, irmãos, tem gente por aí com 2 mulheres, 3 mulheres, olhando para a palavra e dizendo que a palavra garante. Tem seitas aí que aceitam até 7 mulheres para o homem, desde que a A concorde com a B, que concorde com a C, que concorde com a D, até 7. Seitas. Então, preste atenção, palavra é para quem está em Deus de verdade. Você conhecerá a palavra, você saberá a palavra. Sim, eu tenho o direito de fazer isso, mas não. Eu quero por esse caminho para glorificar a Jesus, porque tem que ter virtude e tem que ter glória para Ele. Então é esse caminho aqui que vai glorificar Jesus. Entendido? Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Use a palavra. E é interessante que quando você usa a palavra, você também memoriza a palavra. Uma coisa beneficia a outra. Então é uma igreja que ora com poder. E não ora fora da palavra, porque também não haveria poder. Ela ora com poder porque ora segundo a palavra. Terceiro, a igreja cheia do Espírito Santo também é uma igreja ousada. Está vendo que não é todo mundo que responde? Ousada no seu testemunho. É aquilo que nós falamos aqui. Nós vamos enfrentar oposições. E não é uma dedução do pastor, é uma interpretação das tantas passagens que falam sobre isso para nós na Bíblia Sagrada. Primeiro subtópico: essa igreja ousada no seu testemunho, ela tem ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Quando Pedro está no texto que nós lemos, 24 a seguir, no versículo 29, ele, na oração, ele vai dizer: olha para as suas ameaças. Ou seja, a igreja está sendo ameaçada. E também, meus irmãos, 2 Timóteo 3,12, está aí na lição. Olha o que diz: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você quer viver piamente em Cristo Jesus? Você quer viver realmente para a glória de Jesus? Não tem como não padecer perseguição. Principalmente lá na escola, diante das coleguinhas, dos coleguinhas, lá na faculdade, diante dos colegas, lá na empresa, no trabalho, diante das pessoas que são companheiros de trabalho, nos ministérios também, que tem demais. Eu fui pregar uma vez numa escola bíblica em Mato Grosso, numa grande igreja lá, que tinha um punhado de gente, todo mundo gente, tudo grande, eu pequeno. E aí, e é uma verdade, irmãos. E aí terminou lá o trabalho do culto à noite, das ocasiões,
que era quinta, sexta, sábado e domingo. E aí nós fomos, os que eram convidados para estar fazendo parte, pregadores, ministradores, nós fomos para a sala do pastor. A sala do pastor é mais ou menos daqui para lá, assim, ó. Uma mesa de vidro enorme. E aí nós sentamos para jantar após o culto. Aí terminou o jantar, muito, muito gostoso. Eu lembro que tinha uns irmãos PhD, fulano de tal, escritor, presidente de campo, mas não sei o que, tudo lá. E eu e o irmão Antônio, que eu lembro dele direitinho, que é o que estava junto com o pastor Elienay Cabral, que acompanhava ele, um irmão do cabelinho branco. E aí eu me dei bem demais com ele, humilde e tal. E aí, terminou tudo, aí o outro lá, cadê o chá? Aí todo começou a dar gargalhada. Aí entrou a secretária lá, com a bandeja cheia de xícaras, com não sei mais o que, e eu senti o cheiro de longe. E aí eu falei, Aí chegou, foi servindo um por um, chegou para mim e falei, muito obrigado. O senhor não bebe vinho? Não, muito obrigado. Aí passou, aí um que estava desses grandão do meu lado assim, falou assim, você não bebe vinho? Tipo assim, estou estranhando, o senhor não bebe vinho? Eu disse, eu não medi a palavra, saiu da minha boca, desde que Jesus me converteu. Ele ficou vermelhinho, ele era meio calvo assim, vermelhinho. Respeito muito. Aí o irmão Antônio do meu lado, eu também não bebo, não. E aí o que aconteceu? Terminou essa primeira xícara, e dá outra lá, porque não sei o que. Serviu de novo. O senhor é melhor do que os outros, hein, pastor? Mas o Jesus que me converteu, eu não quero perder ele, não. A questão é que eu não quero perder Jesus. Então eu não vou arriscar Jesus por nada nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Nem com nada. Então, até no nosso meio, aí daqui um pouco começa a te discriminar. Ele é meio exagerado. Irmão, se João Batista fosse um dos crentes aqui dessa igreja, ele teria poucos amigos. João Batista, o batizador, teria poucos amigos. Se Paulo, vou falar uma coisa absurda. Se Paulo fosse meu copastor, ele não teria tanto crédito como tem o Cleomar. Se Paulo fosse pastor dessa igreja, muitos de vocês não estariam aqui. Porque se já acha ruim porque eu falo como falo, imagina Paulo falando tudo que ele fala. Mas essa igreja aqui, ela tem ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Porque o prazer dela está em obedecer o Evangelho. Para ela, não existe como dizer, eu sou de Deus, se o Evangelho não está nela. Essa igreja, ela guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Não tem como. E essa igreja, ela tem, além de ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, ela tem ousadia no exercício dos dons espirituais. Principalmente quando Deus manda falar alguma coisa. Quando a pessoa é de Deus mesmo, meu irmão, Deus mandou falar, não importa quem. Eu tenho esse negócio comigo. Deus revelou uma mensagem. Vamos lá. Deus revelou uma mensagem, eu não sou melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém, e quem sabe, um fanico de barro, mas, estou aqui, aí está o doutor fulano de tal, pregador, teólogo mundialmente conhecido, aí está o outro não sei o que, nacionalmente conhecido, não sei o que, mas é o dia de eu pregar, e Deus deu a mensagem, não estou nem aí se eles sabem muito ou não sabem, eu vou ser fiel à palavra que Deus me deu, do meu jeito, na minha característica, e não vou inventar história, porque eu tenho que ser quem eu sou. Se eu estou ali porque Deus me colocou como eu sou, característica, falar o que tem que falar, mas
dentro dessa unção que Deus tem. Entende ou não? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que depois que estes aqui oraram, todos foram cheios do Espírito Santo. E por que todos foram cheios? Porque todos oraram unanimemente. Se tivesse lá o Eutico não tinha sido cheio. Tem que ser para todos que estão ligados em tudo que é Deus e igreja. Então, irmãos, esse ser dominado pelo Espírito Santo é ter os dons. Tem gente que, vamos lá, sobre os dons. Tem gente que tem aqueles dons que na verdade são do Espírito, os dons não é do homem, não são do homem, mas do Espírito. Então Deus costumeiramente usa na profecia, usa nas revelações. Tem pessoas que Deus faz isso e onde eles chegam, né? Lembra do pastor Edgardo, tá? Chega, Deus usa com aqueles dons. Agora tem gente que Deus não usa dessa forma, mas todos os dons estão disponíveis a qualquer pessoa cheia do Espírito Santo. Vai ter aquele dia na sua casa que Deus vai lhe dar autoridade para falar algo e fazer algo. Vai ter aquele dia lá na empresa que Deus vai mostrar alguma coisa e dar ousadia para. Entendeu? Agora o conselho de Paulo para nós é: busque os melhores dons. Sejam cheios do Espírito Santo e cheios dos dons. Levanta-te para ser instrumento de Deus, com ousadia, com coragem. A palavra ousadia aqui é coragem. E tem que ter coragem. Tem umas irmãs aí, uns irmãos, que Deus começa a tocar e falar, e elas não dão, não, outro Jesus. Daqui um pouco o dom vai embora. Se Deus te tocou, preste atenção, a honra e o privilégio é enorme. Não diga não para Deus. Ele está confiando em você. Está escutando, irmã? Ele está confiando em você. Agora não invente história. Deus falou, Deus não falou. Aí, pastor, tem hora que eu tenho dúvida. Na dúvida não faça nada. Senhor, se é o Senhor, me dá certeza. Me dá convicção. Me dá um sinal. Não sai falando qualquer coisa aí não, que o diabo vai te confundir. Tem muita gente pensando que está sendo usado por Deus e não está. Então é aquela coisa séria. Espera aí, eu sou de Deus? Tem gente que é tão sério com Deus, que quando dá um deslize e Deus mostra algo, diz: não, Senhor, não sou digno. Primeiro se conserta para depois fazer. Temor, respeito profundo a Deus. Amém? Deixa Deus encher e deixa Deus usar. Glória a Jesus. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito, no caso da oração. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação da igreja. Irmãos, quanto mais irmãos sendo usados nos dons, melhor. O Josué ficou com ciúme do Moisés, né? Tem um pessoal profetizando aí. O Moisés falou: que isso, Josué, não fica com ciúme não, meu filho. Quisera todos profetizassem. E é isso aí. Cada um se encha. Deixa Deus usar. Aproveita as oportunidades. Agora vamos falar um pouquinho sobre dons. Tem alguém que está pregando a palavra, e alguém levanta em profecia. Naquele momento da palavra, não, senhor. A profecia maior ali é a palavra de Deus. E o pregador está falando. Espere o tempo certo, Senhor. Se o Senhor quer me usar,
me dê sabedoria e me dê um momento. Terminou, começou a orar, não fala nada. Chamou gente aqui na frente, pastor está falando, pastor está orando, espera. O Espírito Santo está agindo. Aí depois, pastor deu aquele tempo que você já conhece. Aí pronto, começa todo mundo a ser usado. Por quê? Porque a palavra que foi pregada tem que ser ministrada. A palavra que foi pregada tem que ser orientada para a pessoa receber. Então, naquele momento, a atenção é para o pregador, sendo Lindomar, sendo Isaías, sendo o Clésio, o John, seja uma irmã, seja quem for. Mas está pregando, a autoridade está ali. Tem que ter, por isso nós falamos doutrinar os dons, sabedoria. É igual quando o pastor vai apresentar alguém. Aí eu vou apresentar irmão Ronaldo. Aí estou falando com o Ronaldo, falando que é bom que ele esteja aqui, o outro já chegou conversando na frente, olhando para ele. Falta de educação, tem alguém conversando. Espere um pouquinho, terminou a conversa, aí sim, cumprimenta o irmão, e é maravilhoso fazer isso. Mas tem que ter sabedoria nos comportamentos, ok? Entendido? E essa igreja, ela tem ousadia na exposição da palavra. As igrejas de hoje têm medo de pregar a palavra. Quando diz respeito ao pecado, aos erros, quando está atingindo uma personalidade famosa que está ali na igreja, aí vai proibindo as pessoas de falarem certas palavras. Estava pregando em Uberlândia, Deus me revelou o prefeito da cidade na época, que tem muitos anos, você não vai nem saber, que ele não estava certo, que estava errado e tal. E eu falei, revelou, tem que falar. E eu falei. Depois foi um escândalo na cidade. Mas, se eu não tivesse falado, Deus provavelmente poderia usar outra pessoa, mas a igreja ficou sabendo que não houve escândalo para a igreja, foi uma questão de Deus vendo o que estava vendo. Os dons edificam a igreja, os dons protegem a igreja, os dons protegem o irmão, os dons ressuscitam pessoas. Tem hora que você tem que ter sensibilidade. Às vezes o Carlos Gabriel está ali, preocupado, e uma coisa que ele não sabe como fazer, e ele está sorrindo para todo mundo, cumprimentando. Mas aí vem alguém cheio do dom, e Deus usa e fala, ele está sentindo que eu não estou olhando mais para ele. Vá lá e diga, eis que Deus te diz, os olhos dele estão sobre você sim. Cura ele na hora. E tem hora que Deus não fala assim, vai lá e fala. A maioria das vezes Deus não faz isso. Ele só inspira. E aí quando era o início dos Deus me usando com os dons, no início, o que eu fazia? Eu chegava. E aí, tudo bem? Você já pensou numa pessoa que pensa? Isso. Aí eu ia vendo as dicas. Quando dava a dica, eu falei, pois é, Deus está falando assim. Aí eu fui aprendendo quando Deus estava falando e quando não. Quando eu entrei numa casa, a primeira vez que Deus me deu uma visão de um pé de abacate, com um caule dessa grossura, e uma galinha preta enterrada no pé, e eu vi aquilo, falei, meu Deus, é o Senhor que está falando, como é que é esse negócio? Eu lembrei da minha mãe na fé, que falou assim, curva a cabeça e põe a mão assim, pensa em Deus. E eu fiz igualzinho, Jesus, o Senhor está mostrando. Aí eu fui olhando. Aí eu falei, ô Rony, tem um pé de abacate no fundo do quintal da sua casa? Falou, tem. Aí eu já arrepiei tudo. E é mais ou menos dessa grossura o caule? Ele disse, então tem uma obra de macumba no meio. Aquela coisa do novo, né? Muito especial. E aí depois ele foi lá, cavou e viu que tinha mesmo e etc. E nós oramos lá, o pastor Marcos da Batista, que era da Assembleia na época, orou e foi bênção do céu. Então, deixa Deus te usar, tenha ousadia, vai fazer a obra de Deus. Quando Deus te der uma oportunidade para ministrar a palavra, não vai encontrar ela na IA não, viu? Lá tem palavras espetaculares, mas não são de Deus.
Você pode usar para estudar. A palavra de Deus é aquela que vem do céu para você ministrar. Essa é a palavra de Deus. Então, te convidaram, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus. E aí, aquilo que Deus lhe der é aquilo que você vai ministrar. Mas é domingo, tanto faz. Quem te deu sabia que dia que era. Você tem, a preocupação sua é saber se é de Deus. É de Deus? Não me interessa. Vamos respeitar a todos, respeitar os irmãos, pregar com amor, mas aquilo que Deus quer que seja ministrado. Ok? O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Escute. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja capacitada. Então, a pergunta é: você está capacitado? As coisas que acontecem em sua volta te levam para mais perto de Jesus ou mais longe? Quando acontecem situações para você priorizar Deus ou aquilo que você acha que é importante, o que você tem priorizado? O dia que a igreja se voltar a Deus como deve, e ela de fato for a igreja do Senhor, e eu digo de fato, a igreja do Senhor é quando Deus tem o poder e o domínio total sobre ela. Essa igreja, ela vai ser tratada como uma princesa do Senhor na terra. Fique sob os pés. Depois eu quero falar com Michael, Douglas e Bruna, por favor. E aí a reunião com o pessoal da Secretaria de Missões. E eu quero falar com Wesley Frazão depois, ok? Vamos orar, meus irmãos? Escute, guarde isso, o derramar é com Deus, e Ele está derramando. O reter é com você. Essas palavras que nós falamos aqui, você pode jogar todas elas fora, se quiser. Mas pode reter, pode meditar, pode aprofundar, e pode sair daqui melhor do que chegou. Mas é você que administra isso. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essas lições tão maravilhosas desta escola bíblica, que nós estamos tendo nos domingos, como esta hoje na terça. Continue a instruir o povo, Senhor. Continue a abrir as portas do entendimento, do renovo, do avivamento. Traga glória e poder e renovo para a igreja. Senhor, que esta pessoa que está orando comigo se revolte com a frieza espiritual e mergulhe no fogo da tua glória, da tua presença, da tua unção, do teu poder, Senhor. Faça algo dos céus para aqueles que querem serem mais cheios do Espírito Santo, serem mais usados e ousados, tomados pelo Espírito Santo. Traga um mover de glória, Espírito Santo, e move de tal maneira que a noiva esteja de pé diante do Cordeiro naquele dia. Abençoa a todos, abençoe a igreja, abençoe os que estão na campanha das 3 da madrugada, abençoe os que oram e buscam, abençoe, meu Deus, os obreiros, abençoe as obreiras, abençoe os chamados, abençoe, meu Pai, cada vida que está orando agora. Traga, Senhor, o repreender de todo mal, sim, canábia, e traga graça, traga bênção, traga, Senhor,
tudo o que é preciso para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém.